A paz do Senhor. Deus abençoe a todos que estão aí nos assistindo. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua vida. E compartilhe a live com os seus amigos, seus irmãos, tá bom? Vamos dar início então a este momento que nós temos para adorar ao Senhor em Salmos 37. Amém. Glória a Deus. Salmos 37, no versículo 4, diz assim: Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Essa noite, Deus me fez, eu acordei com esse versículo na minha cabeça, e eu tentava lembrar o que Deus tinha falado comigo, e eu passei a manhã inteira tentando lembrar do versículo, e perto do meio-dia o Senhor me fez lembrá-lo, e eu me apeguei a esse versículo, porque o que a palavra do Senhor está dizendo aqui, ó, deleita-te, descansa, confia, espera, e isso que nós temos que fazer nesses dias. Nós estamos presos dentro das nossas próprias casas, sem poder ter uma liberdade como a gente tinha, mas nós temos a palavra do Senhor, que ela nos dá liberdade em confiar no Senhor, que Ele é quem vai nos ajudar, é Ele quem está à frente. Nós precisamos confiar e esperar no Senhor, deleitar, descansar, colocar a nossa cabeça sobre o travesseiro e ter a certeza que no dia seguinte o Senhor está à frente das nossas vidas. O Senhor é quem está trazendo todas as coisas. Não tenha medo, não se desespere, mas confie no Senhor, porque Ele sim tem dias melhores para as nossas vidas. No versículo 7 diz assim: descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daqueles que prosperam nos seus caminhos. A gente olha para o lado e acha que as pessoas estão melhores do que nós, mas nós estamos melhores porque nós confiamos num Deus que é verdadeiro, num Deus que é fiel e que não tem deixado faltar nada. Muitas vezes eu me deparo com as pessoas e olho para elas e vejo quão é difícil para nós que temos o Senhor, e eu imagino aquelas que não têm o Senhor, que não têm um ombro amigo, não têm um Deus que pode ouvi-los, e eles não confiam em ninguém. Mas nós temos a nossa confiança no Senhor. Como é mais fácil nós passarmos pela dificuldade, passarmos pela situação difícil que nós estamos vivendo. E eu oro e peço ao Senhor para que um dia essas pessoas também possam conhecer esse Deus que nós conhecemos, que Deus nos dê a oportunidade de levar a essa cidade, a cidade de Garibaldi, a cidade de Carlos Barbosa, a cidade de Farroupilha, ou aonde Deus nos enviar, que nós possamos estar preparados para levar essa palavra, e que elas possam passar pelo dia mal, como nós muitas vezes tenham passado, para que elas também possam ter uma confiança em alguém que pode os ajudar. Então, o que eu quero deixar aqui nessa noite é: confia no Senhor, entrega o teu coração para o Senhor, porque Ele está vendo, Ele está ouvindo cada clamor, cada oração que tem sido feito aí na sua casa. O Senhor tem ouvido as suas necessidades, e Ele diz na palavra dEle que Ele é que supre, é Ele quem vai trazer todo o alimento necessário, toda a provisão necessária para a minha e para a tua vida. Então nessa noite, descansa, espera no Senhor, não olhe para o lado, porque Pedro olhou para o lado e ele começou a afundar, mas mesmo assim Deus não deixou ele se afogar, e estendeu o braço e o trouxe de volta. Nós precisamos estar firmes, olhando para o Senhor e não olhando para a circunstância,
porque nele que nós vamos ter a nosso refrigério, é nele que nós vamos ter a nossa esperança, é nele que nós temos a nossa vitória. Então confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e não olhe para o lado, vá à frente, vá avante, porque Ele sim vai te levar ao lugar, à terra prometida que Ele tem prometido para a minha e para a tua vida. Amém? Coloca a sua mão sobre o seu coração, aí onde você está, e entrega o teu caminho ao Senhor nessa noite. Fala para o Senhor tudo o que você precisa, tudo que o teu coração está ansiando nessa noite, porque Ele está posto, ouvindo o teu clamor, ouvindo a tua oração, e Ele não vai te desamparar. Aqui no versículo 25 diz assim: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor jamais vai te deixar passar por necessidade alguma, porque Ele está vendo tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós temos feito, e nosso coração principalmente é o que Ele tem visto. Como você tem se colocado diante desses dias, Ele tem ouvido e tem visto a tua conduta, e Ele vai te responder nessa noite com glória, com graça, com misericórdia. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, eu coloco a minha vida, Senhor, eu coloco a vida dos meus irmãos, ó Pai, diante da tua presença, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu não sei como cada um está, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece o coração, ó Pai, no mais profundo do coração dos teus filhos, ó Pai. Que nessa noite o teu Espírito Santo possa sondá-los, ó Pai, e trazer a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, a tua alegria sobre os lares, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, não nos deixe, Senhor, os nossos pés resbalarem, Senhor, nem para a direita e nem para a esquerda, Senhor, mas que nossos olhos permaneçam firmes, focados, Senhor, em Ti, Senhor, porque nós queremos, Senhor, andar contigo até o fim, Senhor. Nós queremos ir contigo até o fim, até onde o Senhor nos levar, até onde o Senhor nos ordenar a ir, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, manifesta, Senhor, a tua glória, Senhor, a tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, entra em cada lar, Senhor. Dissipa, Senhor, todas as trevas que tem tentado invadir a mente, Senhor, dos teus filhos, ó Pai, não deixando ver, Senhor, o dia de amanhã, Senhor, com os teus olhos, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, toda depressão, Senhor, todo o mal que Satanás tem tentado colocar sobre as vidas, Senhor, seja repreendido nessa noite, ó Pai, e que tua palavra, Senhor, prevaleça, Senhor, dentro de cada lar, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, Senhor, guarda, Senhor, os teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, quebra, Senhor, todo espírito de doença, Senhor, todo espírito de enfermidade caia por terra, ó Pai, e que teu Espírito Santo possa entrar, Senhor, e fazer morada em cada lar, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, enche com a tua graça, Senhor, com o teu gozo, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço nessa noite. Amém. Aleluias. Ainda com seus olhos fechados aí, se desligue de tudo que tem acontecido ao decorrer dessa semana com a tua vida, deposite diante do altar do nosso Deus, e que nós possamos adorá-lo sem nenhum impedimento, sem nenhuma barreira. Pai querido, nós queremos te ouvir, Jesus. Queremos tocar o teu coração, Senhor Jesus. Queremos, Senhor, ouvir a tua voz, Senhor, chamando de filho e de filhas, Pai, esta noite. Levamos a ti, Pai, os nossos corações. Levamos a ti, Senhor, Pai amado, tudo que somos, que temos, Pai, e entregamos tudo, Senhor. Eu quero te ouvir, quero te ver, quero te tocar, quero te conhecer, quero te ouvir, quero te ver,
Quero te tocar, quero te conhecer, quero te ouvir, quero te ver, quero te tocar, quero te conhecer. Abra os meus ouvidos, eu quero te ouvir. Abre os meus olhos, eu quero te ver. Abre os meus ouvidos, eu quero te ouvir. Abre os meus olhos, eu quero te ver. Diga, quero te ouvir, quero te ver e quero te tocar, quero te conhecer, quero te ouvir, quero te ver, quero te tocar, quero te conhecer. Abre, Senhor, abre os meus ouvidos, eu quero te ouvir. Abre os meus olhos, eu quero te ver. Abre os meus ouvidos, eu quero te ouvir. Abre os meus olhos, eu quero te ver. Fala pra Ele, abre os meus ouvidos, eu quero te ouvir. Abre os meus olhos, eu quero te ver. Ouvir uma canção de amor que me convide a dançar. Ver o brilho de tua glória enchendo este lugar. Ouvir uma canção de amor que me convide a dançar. Ver o brilho de tua glória encher este lugar. Vem com teu fogo, vem com tua glória encher este lugar, encher a minha vida. Vem com teu fogo, vem com tua glória encher este lugar, encher a minha vida. Vem com teu fogo, vem com tua glória encher este lugar, encher a minha vida. Eu quero te ouvir, quero te ver, quero te tocar, quero te conhecer, quero te ouvir, quero te ver, quero te tocar, quero te conhecer. Ouvir uma canção de amor que me convide a dançar. Ver o brilho de tua glória me atraindo este lugar. Ouvir uma canção de amor que me convide a dançar. Ver o brilho de tua glória vencer este lugar. Eu quero te ouvir, Senhor, quero te ver, quero te tocar, quero te conhecer, quero te ouvir, quero
tocar, quero te conhecer. Nós te entronizamos, Senhor, esse é o desejo do nosso coração, Pai. Esse é o clamor da minha alma, Senhor Jesus, ouvir a Tua voz, Senhor. Cada dia mais, Senhor, te conhecer. Assim como Paulo declarou, Senhor, que ele abre mão de todas as coisas, Pai, pela excelência do conhecimento, Pai, da revelação do Senhor. E que nós possamos ser achados em Ti, Senhor Jesus. Que nós possamos ser enxertados, Senhor, na videira que é Cristo. Eu posso ouvir os anjos aqui, eu posso ouvir uma só voz a cantar, eu posso ouvir os anjos aqui. Os céus encheram este lugar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Eu posso ouvir uma só voz a cantar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Os céus desceram neste lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Eu posso ouvir uma só voz a cantar. Te entronizamos, Jesus. Queremos declarar, Senhor, um ambiente de glória, Senhor, que tudo entregaremos, Senhor. Eu te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Tu és Senhor, Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Te queremos mais que tudo, Senhor. No início tu cantavas
mim. Neste momento, tu estás ao meu lado, estás em todos os lugares, estás no ar que eu respiro. Tu és o oceano infinito, tu és o mar sem fim, és o oceano infinito, tu és o mar sem fim, tu és o oceano infinito, tu és o mar sem fim. E todos os anjos estão nadando neste oceano e ainda não consegue as margens encontrar. E dia e noite, noite e dia, contemplo novas revelações de tua face. És o oceano infinito, tu és o mar sem fim, és o oceano infinito, tu és o mar sem fim, tu és o oceano infinito, tu és o mar sem fim. Não há fim para o amor, Deus, que tu tens por mim. Não há fim para o amor, Deus, que tu tens por mim. Não há fim para o amor, Deus, que tu tens por mim. Não há fim para o amor, Deus, que tu tens por mim. Coloca sua mão no seu coração aí na sua casa. Levante o seu coração a Ele nesse momento. Declare todo o seu amor, a grandeza, a excelência, a beleza da santidade do nosso Deus nessa noite. E o meu coração queima por ti. Meu coração queima
te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Eu te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. És lindo, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Aleluias. Tu és digno, Senhor, bendito seja o teu nome, ó Pai. Tu és adorado, Senhor, neste lugar. Te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas, Pai, e por ainda aquilo que o Senhor vai fazer. Por isso nós bendizemos o Teu santo nome, Pai. Declaramos que precisamos de Ti, Senhor Jesus. Necessitamos mais do que o ar que respiramos, ó Pai. Seja bem-vindo, Pai, entre nós. Toma nas Tuas mãos a cada irmão, a cada família, a cada casa, Senhor, meu Deus, meu Pai, que está conectada, Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite, com Teu Espírito. Seja manifestado, Senhor, o Teu poder, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Aleluias. Seja bem-vindo essa noite a mais uma sala de adoração. Amém. Quero cumprimentar todos os irmãos que estão aí do outro lado da telinha. Ainda dá tempo, você pode estar compartilhando para que esta mensagem possa chegar ao maior número possível de pessoas que precisam nesta noite ouvir a voz do Senhor. Aleluias. Hoje o Senhor falava ao meu coração e meu coração se alegrava nele, porque Deus quer falar com o seu povo. Deus quer falar com a sua igreja. Hoje eu acordei ouvindo essa palavra, esta frase vinha na minha mente e meu coração se alegrava, porque eu sabia que era o Espírito falando. Aprendendo a ouvir a voz de Deus. É sobre isso que eu quero ministrar nessa noite ao teu coração, meu irmão, minha irmã. A forma mais pura, a forma mais segura de nós ouvirmos a voz de Deus. Nós estamos vivendo dias onde que, se Deus não intervir ou se Deus não falar conosco, muitas pessoas estão se perdendo porque não conseguem ouvir a voz do Senhor. Então muito me alegra meu coração, porque eu ouço a voz do Senhor dizendo: eu quero falar com a minha igreja, eu quero me revelar ao meu povo, eu quero fazer com que a igreja entenda no seu coração aquilo que está dentro do coração do Pai. Por isso eu quero iniciar essa mensagem nessa noite. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 10. Eu quero apenas fazer uma palavra introdutória do que eu quero compartilhar com cada um de vocês. João capítulo 10. Nós vivemos dias, os últimos anos, onde que tem se levantado sobre a nação vários falsos mestres, falsos profetas, declarando assim: diz o Senhor, mas não é Deus que está falando. E aí eu ouço a palavra de Deus dizendo no capítulo 10, versículo de número 1 do livro de João, declarando assim: em verdade vos digo,
que é aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele as chama, cada uma pelo seu nome, e as leva para fora. E quando as tira para fora, todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Amém? Olha só o que a palavra de Deus está declarando aqui. Jesus, ele começa a falar que ele é o bom pastor, e a ovelha que conhece o pastor ouve a voz do Senhor e segue. Preste bem atenção. A maior dificuldade das pessoas em se firmar na sua fé, em se firmar num relacionamento íntimo com o Senhor, é a dificuldade de entender quando que Deus está falando. Se bem que o início de todo relacionamento, ele se baseia com conversa. Afinal de contas, você chega a uma pessoa e você se apresenta, vocês ali começam a se conhecer, trocar informações, experiências. Toda vez que você encontra alguém e começa a se relacionar, o relacionamento ele se inicia a partir de conversa. Primeiro ponto, nós devemos buscar o caminho, é a porta que Jesus nos entregou, a qual ele falou, ela é estreita, ou seja, é um evangelho que não vem agradar muitas vezes as pessoas. É um evangelho sim de confronto, é um evangelho verdadeiro, é um evangelho que faz com que você mude de atitudes, mude de pensamentos e de sentimentos. E todas as vezes que eu leio a palavra de Deus, tudo o que Deus quis no Antigo Testamento, por exemplo, é se relacionar, é se revelar. Ele quer falar ao seu povo, Ele quer através de Jesus religar-nos ao coração de Deus. Mas como que Jesus disse que é o único caminho, e a palavra de Deus diz que quando Ele abre a porta, as ovelhas entram e saem, e quando Ele sai, elas seguem, porque elas ouvem a voz do seu pastor. Eu quero iniciar nessa noite fazendo uma pergunta para você. Qual é a voz que tem falado dentro do seu coração? Quem tem falado intimamente dentro de você? Três coisas podem estar acontecendo contigo. Às vezes as pessoas se confundem, às vezes as pessoas se pressionam, às vezes as pessoas se perdem e muitas vezes não conseguem entender ou discernir quando que é Deus que está falando, quando que é Satanás que está falando e quando que é o próprio coração do homem que está falando. Veja bem, uma vez eu ministrava num congresso, e ao término do congresso, do terceiro dia, uma irmã, com toda a humildade e simplicidade, uma pastora, chegou para mim e falou bem assim: pastor, que maravilha, esses 3 dias foram de bênção. Quando o Senhor estava ministrando e cantando, enquanto que ela falava comigo, elogiando, eu ouvi no meu ouvido uma voz que falava bem assim: é verdade, você é isso tudo mesmo. E naquele momento eu não repreendi aquela irmã, eu não fiz ela com que ela passasse vergonha, alguma coisa do tipo, porque eu sei que não era ela, porque Satanás não usou a boca dela, Satanás veio falar diretamente ao meu ouvido, falando: é verdade, você é isso tudo. E quando eu saí de cena, eu comecei a repreender essa seta. Eu comecei a repreender essa seta no meu coração, porque afinal de contas, eu poderia pegar esta informação e trazer para dentro de mim e fazer com que gerasse uma semente de orgulho, de soberba, de vaidade. A maior dificuldade que eu tive no início
da minha caminhada com Jesus era entender como que Deus falava, como que Deus se revelava ao seu povo. Então o que eu fiz? Eu comecei a fazer o que todo mundo estava fazendo. Ia para os cultos, ia para os montes, as vigílias, as orações da madrugada, a leitura da palavra. Eu tenho aprendido, nós com os irmãos do nosso curso teológico, que a primeira maneira, a primeira forma com que Deus fala conosco é anunciar a sua palavra através da própria criação. Da própria criação. Então, se quando eu olho para as coisas, os lugares lindos, e eu não consigo ver Deus falando, eu não consigo identificar Deus falando, ou quão raso é o meu relacionamento com Deus. E segundo, propriamente Deus já falava até mesmo antes de ter a própria palavra, a Bíblia escrita. Deus já se manifestava e falava, levantava homens e mulheres que ouviam e davam, expressavam os seus ouvidos para que Deus pudesse falar na terra. E olha só, preste bem atenção. O que eu fiz? Eu comecei a fazer o que todo mundo estava fazendo. Eu comecei a buscar a Deus da maneira como que todos buscavam. E eu entendi logo depois que o meu relacionamento com Deus era baseado no que os outros estavam fazendo. Eu descobri que eu não tinha relacionamento com Deus, porque eu estava copiando o que as pessoas estavam fazendo. Então o que eu fiz? Nas madrugadas, nas noites, quando eu ia me deitar, eu falava assim: Deus, todo mundo se ajoelha de noite, de madrugada, para orar, para falar contigo. Eu falei: Deus, eu quero falar contigo, mas eu vou fazer diferente. Vocês podem até achar estranho, engraçado, mas eu ficava deitado, orando e falando com Deus. Ficava madrugadas, dias e dias, uma caixinha de som ao lado do meu ouvido, ouvindo canções de adoração. E aí eu comecei a sentir algo aqui dentro, que estava me atraindo para um lugar diferente. E eu achava, imaginava que esse lugar era um monte, era uma igreja, era um congresso. E eu comecei a não me contentar em ficar deitado. Eu peguei e saí do meu quarto. Eu saía do meu quarto, pegava o meu violão e ia para o banheiro da minha casa. A minha Bíblia, levava flautas, começava a ler a palavra de Deus, começava a entoar, adorar ao Senhor, compunha muitas canções ali naquelas madrugadas por um longo tempo. E ali eu comecei a aprender a ouvir a voz de Deus comigo, aqui dentro, aqui dentro. Primeiro lugar onde que Deus... Você precisa identificar quando Deus está falando com você, querido. Pode vir Satanás lançar uma seta na sua mente, e você está ali confuso, você não tem relacionamento, ou o seu relacionamento é muito superficial, você não consegue identificar a voz de Deus, e você pode tomar uma atitude ou uma ação precipitada, cometer muitos erros. Mas eu quero falar quando o segundo passo para um relacionamento com Deus, para aprender a ouvir a voz de Deus, é a leitura da palavra, porque a palavra, ela é de Deus, embora esteja escrita num papel, mas quando ela está aqui, enxertada, pregada no seu coração, no seu íntimo, você consegue ouvir Deus falando através dos tempos, através das crises, através dos avivamentos, através das curas, através dos milagres. A maior dificuldade que as pessoas têm de ouvir ao Senhor é porque o pecado faz oposição a Deus. Então nós não conseguimos ouvir a Deus. Por quê? Porque Deus está falando de dentro para fora. Mas quanto mais pecamos, quanto mais nos contaminamos, nós vamos sendo
encharcados de fora para dentro, matando a nossa alma, porque Deus, Ele fala conosco aonde? Não é num lugar, não é só no monte. É verdade que quando você se separa, eu amo estar no monte, eu amo as vigílias, eu amo os congressos, recebemos muito, mas eu quero te falar uma coisa: este lugar, ele é no Senhor, e o Senhor está onde? Aqui dentro. Preste bem atenção, não é buscar o Deus que é você, mas o Deus que está em você. É olhar para dentro de si e ver o tanto que Ele já te alcançou, é identificar, porque muitas vezes as palavras não são o suficiente para expressar, mas nós vemos em atitudes. Tem pessoas que não conseguem falar, mas nós vemos as atitudes. Jesus, por exemplo, quando Ele ficava em silêncio, enquanto todas as pessoas o acusavam, todas as pessoas falavam crucifica-o, e Ele ficava em silêncio. O silêncio de Jesus falou mais do que 1000 palavras. Preste bem atenção. Ana, no desespero da sua alma, ela chegou e falou: Deus, dá-me filhos, senão eu morro. E ela foi para o templo, ela foi para a igreja, e ela se prostrou, e ali ela só chorava, se derramando na presença de Deus. Mas preste bem atenção, não era o lugar físico onde que ela estava, mas era o lugar onde que ela estava aqui dentro. É o lugar que preparamos para Deus falar nas nossas vidas. Preste bem atenção no que eu estou falando. Você precisa encontrar um lugar dentro de você, onde Deus possa falar, onde que Deus possa ministrar ao seu coração, onde que esta voz seja vida dentro de você. Paulo declara que tudo aquilo que ele quer fazer, ele não consegue, porque é uma luta. Tudo aquilo que ele não quer fazer, ele faz, porque ele constantemente está lutando com vozes que gritam e falam o tempo todo na vida da gente. Então por isso que eu quero fazer com que você entenda nessa noite aqui, há pelo universo, há muitas coisas que falam, mas uma só é a voz do Senhor. Aprender a identificar a voz de Deus é importante. Porque se Deus falou e determinou, e com convicção, um ato de fé, convicção, certeza, você é guiado, você é direcionado, você segue essa voz. Está lá o pastor saindo do aprisco, e ele começa a clamar para as ovelhas, ele começa a dizer para as suas ovelhas: vinde a mim, venha até mim, me segue. Quem ouve a minha voz, ele declara, está ouvindo a voz do Pai. Veja com grande amor Jesus está atraindo a sua igreja. Deus tem separado um tempo de isolamento para as famílias, para os filhos da luz, para retomar este caminho, este relacionamento, a voltar a ouvir a voz do Senhor. Eu creio que esses dias ao qual nós estamos aqui em isolamento, desde o começo do ano, desde o mês de março, nós estamos passando por um momento onde que Deus está nos atraindo para voltarmos a ouvir a sua voz, para voltarmos a ouvir a voz do Senhor. Olha o que a palavra de Deus declara no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 1, diz assim: ora, Acabe fez saber a Jezabel o que Elias havia feito. Elias havia acabado de destruir e matar os profetas de Baal e os de Astarote, restaurando ali o altar, colocando cada coisa no seu devido lugar. Você olha o contexto ali,
o povo estava debaixo e prostrado de uma opressão maligna aos deuses de Jezabel, e o rei estava com o seu coração completamente desviado de Deus. E aí Elias se levanta e fala e anuncia um tempo de crise, um tempo de seca. Ele profetiza sobre a nação um tempo de seca. Ele declara e diz assim para o rei, você vai ver no capítulo 18 ele declarando assim para o rei: Rei Acabe, eu sou Elias, vindo da parte do Senhor, cujo a presença dele eu estou agora. Ele era um homem que se relacionava e ele estava constantemente na presença de Deus. E ali a Bíblia diz que ele subiu ao monte e começou a reparar o altar. Ele desafiou os profetas de Baal, de Astarote. Ele começou a colocar cada pedra no seu lugar, começou a remover as cinzas, trouxe sacrifício. Olha só, a maior oferta não foram os sacrifícios que as pessoas trouxeram, que Elias trouxe. A maior oferta foi aquilo que estava em escassez. Elias mandou que trouxesse água. Fazia um bom tempo, 3 anos e pouco que não chovia, e ali Elias mandou eles trazerem as suas ofertas. O povo trouxe água, e ele mandou derramar a água sobre o altar, sobre o sacrifício. E não contente, mandou derramar água mais uma vez. Ele começou a cavar valas em volta do altar. Mandou pela 3ª vez encher de água, até que aquela vala ficou completamente transbordada. Sacrifício. Preste bem atenção, para que as pessoas possam voltar a queimar por Jesus, voltar a ter relacionamento, voltar a ouvir a voz do Senhor. Precisa de sacrifício. Você sabe por quê? Sem sacrifício não há fogo, e sem fogo não há glória de Deus. E ali ele ora. Quando ele reparou o altar, Elias estava acostumado a ser respondido. A maneira com que Elias estava acostumado a ouvir a voz de Deus era através do fogo. E a Bíblia diz que após ele ter orado, desceu fogo dos céus, consumiu, lambeu aquela água, secou-se todinha e consumiu o holocausto. Então Deus falava com Elias através do mas olha o que aconteceu também com Elias. Após todos esses acontecimentos, versículo 1 do capítulo 19 do livro de 1 Reis diz assim: ora, Acabe fez saber tudo isso que Elias havia feito, e como que matara a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias. Preste bem atenção, meu irmão, minha irmã. Todas as vezes que você recebe uma palavra de Deus, Satanás envia alguém para esmurecer a tua fé, para colocar em dúvida a palavra que Deus já liberou sobre a tua vida. Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizendo: assim me façam os deuses, e outro tanto, que se até amanhã, estas horas, eu não fizer da tua vida como um deles. Jezabel ameaçou matar Elias. E aí que vem a crise. E é neste momento, querido, que você precisa estar atento. Se Deus falou uma vez, preste bem atenção no que eu vou te perguntar agora. Se Deus já falou uma vez, por que nós duvidamos e clamamos e pedimos Deus pela 2ª, 3ª, 4ª, 5ª vez, 10ª vez? Sabe de uma coisa, as pessoas
por exemplo, você está num culto, na abertura do culto Deus está liberando uma palavra, Deus está falando com a igreja, Deus está falando contigo, aí vem os louvores, Deus continua falando contigo, alimentando teu espírito, alimentando tua alma, aí vem a mensagem, Deus continua falando, continua ministrando o teu coração, e vem no momento da oração e Deus começa a revelar, e Deus continua falando, e vem na hora do momento da bênção, no encerramento, na bênção apostólica, que Deus continua falando e te abençoando. Quando termina o culto, você é o primeiro para a fila da oração: pastor, ora por mim, eu preciso ouvir Deus falando. Estava no culto, aliás, você não estava, você só olha o seu corpo que estava ali, mas a sua mente estava em outro lugar. Eu costumo dizer e brincar que sua mente estava em Nárnia, não era em Deus. Preste bem atenção, se você não identificar Deus falando contigo pelo menos 5 vezes durante o culto, não é porque o culto Deus não está. Preste bem atenção no que eu estou te falando. Não é que Deus não está presente, não. É porque Deus está ausente aqui dentro de você. Você não consegue ouvir Deus falando durante uma ministração, durante o culto. Tem alguma coisa de errada com Deus? Não. Tem alguma coisa de errada com você. Preste bem atenção. Eu me lembro que na minha adolescência eu aprendi muito com meu pai. O pastor Biratã dizia assim, que ele ia para as vigílias, ele ia para as madrugadas, para os montes, e quando Deus usava um profeta para falar, ele ficava aleluiado. E ele começava a falar em línguas, ele era tomado, e o profeta falando. E quando terminava tudo, ele virava para sua irmã e dizia assim: você viu o que Deus usou o profeta para falar? Sim, eu vi. O que foi que ele falou mesmo? Não se lembrava. Não se lembra o que Deus falou. Sabe por quê? Porque quis falar, e não prestou atenção, não estava atento ao que Deus. Preste bem atenção, a palavra de Deus diz bem assim: se atentamente ouvirdes a minha voz e se converter. Quando Deus fala é para nós ficarmos atentos. Quando Deus libera a sua palavra, nós precisamos ficar em silêncio. Eu uma vez, no ano de 2017, eu participei de um retiro de pastores e recebi antecipadamente o cronograma, e eu fiquei chocado com uma expressão que estava lá escrito no momento lá, de tal hora a tal hora, estava escrito assim: momento de silêncio para ouvir Deus falar. Eu fiquei rindo comigo mesmo, eu falei: o que é isso? Tem alguma coisa estranha, no meio de um retiro de pastores, silêncio para Deus falar. Eu falei: cara, deve ser o profeta do lugar, deve ser o próprio Elias que vai descer ali. Aí quando foi esse momento eu estava curioso, porque até então eu nunca tinha essa expressão. Enquanto que eu estava ali, foi um momento onde que cada um deveria ficar em silêncio, num lugar reservado, era um sítio, e ali você ficava em silêncio, refletindo, repensando e reavaliando tudo aquilo que eu já tinha ouvido durante aquele retiro, aquele congresso. Então eu ficava, a minha alma se aquietava, para que eu pudesse ouvir o meu espírito falando acerca daquilo que Deus já havia falado. Davi, ele meditava na lei de dia e de noite. Significa que Deus falou com ele antes, e ele sentava em silêncio, meditando na palavra. Aleluia. Queridos, não vai embora se a internet cair, viu? Rapidinho. Preste atenção, eu estava ali em silêncio, meditando sobre o que Deus havia falado. Você quer ver uma coisa, querido? Se você, eu desafio você, meu irmão, minha irmã, você que é filho ministerial, desafio você a pegar a palavra após uma reunião de oração, após uma reunião de compartilhamento de palavra.
pegar aquela palavra e ficar a semana inteira sendo ministrado por ela, sendo preenchido dentro de você. Davi dia e de noite. E ele foi um homem que declarou assim: Senhor, a tua palavra eu guardei para não pecar contra ti. O maior medo talvez de Davi é o mesmo medo que eu tenho, de confundir a voz de Deus com a minha própria voz, a voz que fala dentro de mim, do meu eu. Porque o nosso eu muitas vezes julga, normalmente ele julga, e o nosso julgamento é baseado naquilo que nos traz benefício, aquilo que é bom. Então, o que Elias fez quando recebeu uma notícia? Ele era um homem usado por Deus, ele era profeta, e ele estava onde? Na presença de Deus, diante da face do Senhor. Aleluia. Não vai embora, queridos. Então Elias, quando ele recebeu uma ameaça, aonde estava a voz de Deus falando dele agora? Porque quando você não consegue identificar Deus falando, a primeira coisa que você faz é se esconder, você tem medo. Olha o que Elias fez, versículo de número 9, quando ele recebeu uma sentença, estavam caçando ele. A Bíblia diz, versículo 9, capítulo 19, versículo 9, ali ele entrou numa caverna e passou a noite, e veio a palavra de Deus dizendo: o que fazes aqui? Mesmo quando em meio ao medo, em meio às tribulações, quando Deus começa a falar, a gente sabe que Deus vai falar. Olha só, imagino eu, que Elias, quando ele entrou naquela caverna, ele esperava e aguardava que Deus fosse responder. Ele aguardava, ele cria: Deus vai me encontrar aqui, Deus vai vir aqui no fundo do poço onde que eu estou deprimido, eu estou opressivo, eu estou com depressão, e Deus veio me encontrar, porque eu sei quem é que fala dentro de mim. Ele sabia que Deus ia ao encontro dele. Mas olha o que Deus fala para Elias: o que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, do Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só sobrou eu. Olha onde é que estava o medo, olha onde é que estava a angústia de Elias. Agora, se eu morrer, a voz de Deus vai cessar na terra. Só sobrou eu, e agora estão tentando me matar também. Versículo 11, disse-lhe Deus, olha o que Deus falou para ele: vem para fora, vem para fora, vem para fora, Elias, sai, bota para fora, Elias, põe-te neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. E então um grande vento forte fendeu os montes e despedaçou as montanhas diante do Senhor. Elias se levanta e coloca-se afora daquela caverna, aguardando Deus falar com ele. O problema é que Deus falava com Elias como? Deus respondia às orações de Elias como? Fogo. E aí Deus não veio, Deus veio como um vento, e começou a soprar naquele lugar. E aqui o texto diz que as montanhas se dividiram, se despedaçaram, as penhas, as rochas se quebraram, se partiram. Deus fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento veio um grande terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Versículo 12, depois do terremoto veio o fogo. Agora sim, agora Deus está falando a minha linguagem, Deus está falando da maneira com que eu entendo, da maneira com que eu estou acostumado. Depois veio do terremoto veio fogo, porém
Deus não estava no fogo. Mas depois do fogo veio uma brisa suave. Em algumas versões vai estar escrito assim: veio uma voz calma e suave. Então preste bem atenção aqui, o que eu quero dizer. A habilidade de Deus falar na sua multiforma de falar, ela é ilimitada. Deus pode falar com pessoas através de sonhos. Deus pode falar com pessoas através da própria palavra. Deus pode falar ao seu ouvido. Deus pode manifestar tantas coisas, porque mas nós somos ilimitados. E o problema é que quando nós nos acostumamos a ouvir Deus falar de uma maneira, se Deus falar de outra maneira, Deus não está nesse negócio. É outra linguagem, é um problema. Se Deus usar uma pessoa de uma maneira como que você nunca viu, uma maneira como que você não conhece, ou julga não ser Deus, você não recebe e não retém. A pergunta que eu te faço: Deus pode falar com você só no culto? Deus pode falar com você só no momento onde que você está orando? Ou quando você está se separando ali para ir no monte, numa vigília? A Bíblia diz que Deus fala o tempo todo. Eu tenho um amigo, o pastor Judar Bertelli. Ele declara assim o tempo todo: tudo fala acerca de Deus, tudo. E a terra, todos os que nele habitam, pertencem ao Senhor. Tudo fala. Deus pode usar a mula, Deus pode usar as árvores, Deus pode usar os animais, Deus pode usar a televisão, Deus pode usar o pastor, Deus pode usar o profeta, Deus pode usar você, Deus pode falar com você. Então o segredo é entender Deus falando aqui dentro e ser fiel à voz do Senhor. E quando Ele fala, não importa a maneira, mas identifique. Pastor, então qual é o segredo de identificar Deus falando? Quando que Deus fala comigo? Primeiro lugar, é muito simples. Fala tem contexto e não pretexto para uma heresia. Deus jamais vai contra a sua própria. Deus não vai te falar coisas que Ele não falou, que Ele não declarou, que não tem contexto na sua Bíblia. Deus não vai usar coisas. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala lá no livro de Gálatas: ainda que venha um anjo e declare um outro evangelho ao qual já foi, esse seja maldito. Mas preste bem atenção, não está de quem, o segredo está de quem ouve Deus falando. Quando você tem convicção de que Deus está falando, como que acontece isso, querido? Fé. Crer nesta palavra. Crer nesta palavra. Crer. Jacó parou num monte, no vale de Jaboque, e ali ele permaneceu orando e falando: eu não vou sair, se o Senhor não me abençoar, se o Senhor não falar, enquanto que o Senhor não liberar, enquanto que o Senhor não estabelecer. E é por isso que nós declaramos que nós tem o segundo e último ato ao qual nós precisamos nas vidas. Quando Deus fala, nós precisamos contemplar, ficar em silêncio e ouvir o que Deus está falando atentamente. Olha o que a Bíblia diz, capítulo 6 do livro de Isaías. Sim, o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, do seu manto enchia os serafins que estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, e outras 2 cobriam os seus pés, e 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, aleluia.
Versículo 3: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moviam, e a casa se encheu de fumaça. Preste bem atenção. Isaías, quando orava, quando buscava o Senhor, foi-lhe revelado o mundo espiritual. Começou a contemplar o que ele estava vendo, e ele começou a declarar aqui no texto, o que ele estava vendo. Quando ele contemplou a voz do que clamava, olha o que ele declara: a voz do que clamava, os umbrais, as portas tremiam. Os umbrais das portas, versículo 4, se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aqui, o que essa voz de muitas águas estava falando ali? Versículo 8, lá na parte C, na última parte do versículo, está escrito assim: então disse eu, eis-me aqui. O que essa voz estava declarando? Versículo 8, parte A: depois disso, ouvi a voz do Senhor. Então preste bem atenção. Primeiro, clame, ore, fale com Deus, busque o Senhor até que Ele venha e te responda. Foi o que Daniel fez. Ele orou até que a resposta chegasse até ele. Segundo, quando Deus começar a falar e para se revelar, fique em silêncio. Ouça o que Deus está falando, entenda o que Deus está falando. Entender o que Deus está falando, você vai voltar para a próxima reunião, para a próxima vigília, para o próximo profeta, e vai dizer: Deus vai fazer. E aí a voz clamou: a quem enviarei de ir por nós? Quando você ouve, aí você responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Significa que quando Deus fala na tua vida, a tua resposta será a resposta para a tua família, será a resposta para a solução dos teus problemas, das suas dificuldades, será a resposta para a sua cidade, será a resposta para esta nação. Aleluias, aleluias, aleluias. O Senhor me faz ver uma nessa manhã, nessa noite, e essa ovelha, ela está diante de um altar, e ela está ali. Eu vejo as ovelhas do Senhor, uma após a outra, uma atrás da outra, diante de um altar para serem o sacrifício. Meu Deus, meu Pai, eu entendo, Senhor, que o sacrifício somos nós. Aleluias, aleluias. Meu Deus. Versículo 4. Quando Deus fala, você precisa entender qual é a sua condição de receber. Isaías, aqui no capítulo 6, versículo 4, ele precisava se condicionar a receber a voz do Senhor na sua vida. Ele disse, versículo 5, aliás: ah, Senhor, ai de mim, porque eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Quando Deus fala, querido, você precisa estar condicionado. Porque Deus pode falar e você só escutar, assim como você está escutando um fundo musical enquanto que nós ministramos a palavra. Mas ouvir, ela não entra por ouvido e sai pelo outro, entra e desce o teu coração, e ali ela frutifica. Porque quando Deus fala, você se condiciona
Aleluia. Você se condiciona a mudar o teu estilo de vida. Você se condiciona a mudar os seus pensamentos e as suas ações. E a resposta que Deus traz para nós, que tenhamos atitudes, atos de justiça, ao ponto de que Isaías declarou: ai de mim. Ele se arrependeu, reconheceu quem ele era. E quando ele fez isso, ele começou a ouvir a voz do Senhor novamente clamando: quem eu lhe enviarei? Quem há de ir por nós? E quando ele entendeu, no meio de tudo aquilo que estava acontecendo diante dos seus olhos, ele levanta o dedinho e diz assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Queridos, essa mensagem eu quero deixar ao teu coração nessa noite, que só existe uma forma de você ouvir Deus, não é escutando os outros, é ouvindo Deus falar aqui dentro de você. Então a habilidade que você precisa trabalhar é aqui dentro de você. Deus pode usar tantas outras pessoas, sim. Existem pessoas que não conseguem, existem pessoas que estão buscando, estão orando há tanto tempo pedindo para Deus falar com elas, e Deus está falando. Então a habilidade não é de Deus falar, porque Deus está falando. Preste bem atenção. Ouvir a voz de Deus é identificar a maneira como que Ele está falando com você. E isso é trabalhado aqui dentro. São as suas orações, é o desejo ardente. Uau, eu estou com fome de Deus, eu estou com sede. Sabe, as portas das igrejas estão fechadas, mas você está com fome, você não se contenta. Você está orando, você está jejuando, você está lendo a palavra, você está participando de cultos online, seja eles um culto familiar na tua casa. Você não se contenta só nesses momentos. Você está lá no seu trabalho, você está meditando sobre aquilo que Deus está falando, está ali, alimentando a sua alma, teu espírito, porque Deus está falando. E olha só, a primeira maneira, como eu disse antes, que Deus fala é através da natureza, são sinais. Olha o que tem acontecido aqui no nosso estado neste ano. São 2 ciclones, enchentes, gafanhotos que estão nas fronteiras para poder entrar. Deus está falando, querido, sim ou não? Preste bem atenção. Então não é que Deus não está falando, não é que você não está ouvindo, é porque você não tem trabalhado dentro de você a habilidade de identificar como Deus está falando, e não da maneira com que você está acostumado. Sabe, eu conheço pessoas que estão acostumadas aí no irmãozinho de oração. Glória a Deus pelos irmãos e as irmãs de oração, porque Deus fala. Aleluia. Mas quando, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Quando eu busco essas pessoas, eu busco alguém de confiança cujo caráter íntegro não muda, e está fora do meu convívio, fora da minha realidade, porque eu sei que quando eu chegar lá, Deus falar pela boca dela, está testificando aquilo que Ele já falou aqui dentro. Entende? Ou seja, Deus fala antes. Se você ouve pela segunda vez, se você busca uma maneira dessa forma de ouvir Deus, é porque Deus já vem falando dentro de você, porque Deus começa a falar aqui dentro de você. Não é errado você testificar, não é errado você ter certeza. É melhor você ter certeza. Se você tem dúvidas no teu coração, se você não consegue identificar Deus, glória a Deus, vai, meu irmão. Ouve a voz do seu pastor, ouve a voz da palavra de Deus que está falando, ouve os profetas. A Bíblia diz: ouvir os profetas e prosperareis. Mas o que Deus quer fazer nesses dias é falar aqui dentro de você. A voz do Senhor tem que estar aqui dentro de você. Aí sim, você vai poder dizer: eu ouço Deus falando. Aí sim você vai olhar para qualquer adversidade e diz: assim diz o Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos, eu quero orar. Deixa eu passar para cá.
Aleluias. Nós te entronizamos, Senhor, meu Deus. Declaramos, Senhor, a tua grandeza, Pai, a tua majestade, Senhor Jesus. Precisamos, Senhor, ouvir a tua voz. Eu pedi ao Pai para conhecer seu coração, e para minha surpresa ele disse sim. Eu pedi ao Pai para conhecer seu coração, e para minha surpresa ele disse sim. Eu pensei que eu fosse explodir. Eu pensei que eu não fosse aguentar, pois tanto amor assim eu nunca vi, pois tanto amor assim eu nunca vi. O seu coração gemia, o seu coração gritava: igreja, por favor, diga ao órfão que eu sou pai. O seu coração gemia, o seu coração gritava: eu quero perdoar, eu quero restaurar. Eu pensei que eu fosse explodir. Eu pensei que eu não fosse aguentar, pois tanto amor assim eu nunca vi, pois tanto amor assim eu nunca vi. O seu coração gemia, o seu coração gritava: minha igreja, por favor, diga ao órfão que eu sou pai. O seu coração gemia, o seu coração gritava: eu quero perdoar, eu quero restaurar. Eu vou te contar um segredo nessa noite, irmão, minha irmã. Quando você ora ao Pai, pedindo para que Ele revele os segredos do seu coração, você vai ouvir a vontade, você vai ouvir os desejos que batem e ardem no coração de Deus. Meu coração gemia, o seu coração gritava: minha igreja, por favor, diga ao órfão que eu sou pai. O seu coração gemia, o seu coração gritava: eu quero perdoar, eu quero restaurar, pois tanto amor assim
era mãe de filhos. E ela clamou ao Senhor, buscou diante do Senhor, dizendo: Deus, não sei mais o que fazer, eu não tenho mais nada, não tenho mais marido. Naquela época, viúva não tinha direito a nada, mas Deus era por ela, e ela clamou ao Senhor naquele dia. E Deus me disse aqui que existe pessoas que têm clamado ao Senhor, que quando olham não vejam situação para sair desse oralamaço e candaramanabachais, oralabaço e candaramanás, que olha e não vê solução. Mas Deus levantou um profeta para aquela mulher e o enviou à casa dela. E nessa noite o Senhor está levantando um profeta para falar ao teu coração que está aí do outro lado, Orinamasu e Candaramanabachaias, que ainda existe sim solução para a sua vida, ainda assim existe algo que o Senhor quer fazer por você. E o profeta foi à casa daquela mulher e ele disse: o que você tem? Ela disse: não tenho mais nada a não ser um pouquinho de azeite. Aí ele disse: vá aos vizinhos, manda os teus filhos pegar todas as vasilhas necessárias e traga, e despeje esse pouquinho que você tem nessas vasilhas. E enquanto tiver vasilhas, vai despejando, vai enchendo. E Deus está dizendo que esse pouquinho que você tem ainda, Deus vai multiplicar na sua vida, Deus vai multiplicar na sua casa. E não vai ser só para você, vai ser para os seus descendentes também. Deus vai trazer a provisão que você precisa. Eu não sei quem é, mas o Senhor me disse que tem clamado, que tem colocado diante dEle. E Deus está te respondendo nessa noite. Oranamasu e Candarabanás, Rimanamassu e Candarás. Não desista, porque o Senhor é contigo. O Senhor não vai deixar faltar o pão. Olha a palavra da abertura. Deus falou que Davi disse ali que ele foi moço, já era velho e não tinha visto um justo mendigar o pão. E Deus tem dito: não deixarei faltar nada. Confia somente, entrega o teu caminho ao Senhor e Ele fará prosperar, e Ele fará todas as coisas virem às tuas mãos. Não desista, simplesmente creia e confie no Senhor, porque essa mulher, ela clamou ao Senhor, porque ela não via mais solução. E Deus enviou o profeta à casa dela para responder o clamor dela. E nessa noite Deus está respondendo o teu clamor. Oh Deus, Tu és lindo, Senhor. Como eu te amo, Pai. Como eu te amo, Senhor, porque o Senhor não deixa um justo sem resposta. Todo o que clama, Ele responde, e todo o que confia, Ele sustenta, Ele guarda, Ele derrama a sua glória e a sua misericórdia. Receba do Senhor nessa noite a tua vitória. Aleluia, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Levante um clamor no seu lugar aí onde você está e declare a Ele: Pai, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Sair deste lugar. Aleluia. O Senhor me fala nesse momento que algumas pessoas que se encontram enfermas estão sendo tocadas e curadas nessa hora. Há uma unção de cura que está sendo liberada. Aleluia. Uma unção de libertação está sendo liberada. Aleluia.
Tu és o Deus de perto, Senhor, Tu és Deus de longe também. Alcança, Senhor, aqueles que estão, Senhor, meu Deus, meu Pai, nos seus lares, enfermos, Pai, doentes, feridos, Senhor, tristes, Senhor, aqueles que estão abatidos, Pai, o Senhor venha restaurar, Senhor, a esperança, Pai, venha trazer, Senhor, a esperança, restaura, Senhor, aleluias, cura e trata, Senhor, a ferida do Teu povo, Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor está nos alcançando com o Teu braço poderoso. Aleluias. Tu és magnífico em poder, Pai. Tu és digno, Senhor, de glória, Senhor. Dia e noite, noite de incenso subirá. 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 Em sua casa, vamos declarar ao Pai que Ele é exaltado entre as nações, Ele é exaltado na tua vida, querida. Te exaltamos, te exaltamos, te
Obrigado, Senhor, por esta noite, Pai. Aos irmãos, Senhor, meu Deus, meu Pai, que reservaram, Senhor, esse tempo para estar contigo, para aprender, Senhor, a ouvir a tua voz, Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe, Pai, a tua igreja. Que este final de semana, Senhor, seja abençoado para a honra e glória do teu santo nome. E que em nome de Jesus Cristo, Pai, a tua igreja, Senhor, seja alcançada, Senhor, pelo teu poder, pela tua glória, e que seja manifestado o teu braço forte sobre ela, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor derrame sobre ti a sua bênção e te dê a paz, hoje e para todo o sempre. A igreja do Senhor diga amém. Amém, queridos. Deus abençoe a todos. Vão em paz. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor.